Hoje, de volta ao nosso programa, a doutora Ruth Helena, que é especialista em implantodontia e periodontia. Da última vez em que conversamos, ela esclareceu as nossas dúvidas sobre reabilitação oral. E hoje conversaremos sobre tratamento odontológico como um todo. Muito obrigada pela sua presença, doutora Ruth. Imagina, mais uma vez é uma grande satisfação estar aqui com vocês, Mariana. Uma dúvida muito recorrente com todos os pacientes que vão ao consultório é sobre o procedimento. Doutora, todos os dentistas têm o mesmo procedimento durante o tratamento? Não, Mariana, não. Hoje a gente vê que a odontologia ela passa por uma fase de especialização, assim como outras profissões. Então você tem profissionais que se especializam em determinadas áreas na odontologia. É comum hoje, por exemplo, o paciente chegar numa clínica e ele ser atendido por um ortodontista, depois necessitar de um tratamento periodontal, ser atendido por um outro colega especialista em periodontia, que é o tratamento de gengiva. E é diferente você ser atendido por um profissional que direciona o seu conhecimento numa determinada área. Por exemplo, um diabético, ele vai ser muito melhor tratado no sentido de estar sendo atendido por um profissional que se especializou numa área de periodontia e hoje nós sabemos que o diabetes ele tem uma relação muito grande com a periodontia. Veja só, eu estou falando de uma probabilidade maior de receber um tratamento mais integrado. É diferente de você receber um tratamento por um clínico geral. Não que o clínico geral não vá ter sucesso naquele seu tratamento, mas o profissional que se especializa, ele absorve, ele coleta maiores informações, então ele consegue atender o paciente ou suprir as necessidades daquele paciente com uma carga maior de informações. Uma outra coisa que nós temos que levar em consideração quando nós falamos em atendimento de profissionais é o nível de serviço que esse profissional vai oferecer para o paciente. O que é o nível de serviço? Veja só, alguns pacientes eles entram no consultório odontológico, vão para um tratamento odontológico com uma naturalidade tão grande como ir a um supermercado ou ir a um banco. Agora, existem pacientes que eles carregam traumas ou a expectativa com o resultado futuro daquele tratamento é muito grande. Então, o nível de atenção para esses diferentes tipos de paciente deve ser tal que ele consiga atender bem aquele paciente sem continuar gerando um trauma, né? E isso vai além da técnica, vai na atenção que o profissional tem com o tempo de espera, né? Quanto tempo será que eu posso deixar aquele paciente aguardar sabendo que ele tem um trauma, que ele já chega com uma ansiedade? Então, é totalmente diferente, né? E junto a isso a gente pode até buscar um link com o serviço público e o serviço particular, o convênio e um serviço particular. Não que nós não tenhamos, muito pelo contrário, nós temos excelentes profissionais inseridos no serviço público, no serviço de convênio, mas por razões inclusive de limitações financeiras, um tratamento particular ele acaba sendo melhor que um tratamento num convênio ou num serviço público. Mas enfim, o tratamento não é o mesmo dependendo do profissional que atende o paciente e a gente tem que ficar atento para esse tipo de perfil de paciente. Cabe ao profissional ter essa percepção de qual é a real necessidade que aquele paciente tem, não somente a necessidade técnica. Então, a personalização durante o tratamento faz toda a diferença. Isso, exatamente. Esse termo é ótimo, Mariana. A personalização do tratamento. Então, a gente acaba concluindo que não, né? A gente não pode generalizar o tipo de tratamento para os diferentes profissionais. E quanto aos materiais e técnicas utilizadas, doutor? O que eu poderia falar a respeito de técnicas e materiais, Mariana, é que nós temos diferentes linhas de pensamentos. E dependendo, inclusive, do tópico em questão, essas diferentes linhas de pensamento podem levar a certas divergências. Por exemplo, eu posso citar os enxertos ósseos. Os enxertos ósseos são utilizados para reconstruir áreas que
possuem ausência de osso e que no futuro receberão implantes. Então nós temos, por exemplo, a técnica de enxertos autógenos, que seriam aqueles enxertos onde o material é coletado do próprio paciente. E temos a técnica dos substitutos ósseos, dos biomateriais, onde nós utilizamos um osso bovino, por exemplo, associado a uma substância que é coletada do sangue do paciente, é feita uma mistura e essa mistura é levada para o local onde há necessidade de crescimento ósseo. As vantagens e desvantagens. Não quero dizer que uma técnica é melhor que a outra. As duas técnicas, elas vão chegar no mesmo resultado. Vai haver o crescimento ósseo, tanto com a técnica do osso autógeno, quanto a técnica dos biomateriais. Eu, particularmente, há anos só trabalho com a técnica de biomateriais. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é uma técnica que causa uma menor morbidade. O que é morbidade? É o grau de sofrimento que aquela técnica gera no paciente. Na técnica de biomateriais, você precisa apenas de um local, a gente chama de ferida cirúrgica. Então, eu abro o local que necessita do enxerto, pego aquela minha substância do sangue misturada a um osso bovino, modelo na maneira como eu quero que aquele osso cresça e fecho. Isso torna a técnica mais rápida, com pós-operatório bem menos sofrível. E uma grande vantagem é que eu não tenho limitação de material. Por quê? Na técnica do osso autógeno, eu preciso de 2 áreas cirúrgicas, eu preciso abrir a área que eu vou coletar o enxerto e preciso abrir a área que vai receber o enxerto. Então isso torna um pós-operatório mais sofrível, mais dolorido, torna a técnica mais demorada, muitas vezes o desconforto para o paciente é muito grande. Então eu acho que assim, não querendo avaliar como uma melhor ou pior, eu acho que isso vai dar preferência do profissional. E deve haver um equilíbrio entre o que o profissional quer, o que o paciente quer e a livre escolha, sendo que as diferentes técnicas chegam ao mesmo resultado. E sempre pensando também no que é melhor para o paciente, né, doutora? Com certeza. E hoje em dia a gente está vivendo essa era do bombardeio de informações, né? A gente tem informação para todo lado, tem a internet, por isso eu lhe pergunto, o paciente, ele é bem informado hoje em dia? Ah, com certeza, Mariana. Hoje o paciente ele chega à clínica com uma munição de informações extremamente grande, né? A internet possibilitou isso tudo, né? Inclusive aquela ideia de que o conhecimento ele ficava centralizado num único grupo, em algumas pessoas, isso não existe mais. O conhecimento ele está hoje nas mãos de todas as pessoas. Então é muito comum, por exemplo, você receber paciente, um diabético, que ele tem conhecimento, ele foi pesquisar sobre a doença dele e ele aprendeu que o problema periodontal tem uma relação muito grande no resultado, no controle da doença dele. Ou então um paciente adulto que vem buscar um tratamento ortodôntico, o aparelho, porque ele sabe que isso é uma coisa comum hoje em dia. Né? Rapidamente, doutora, pensando sobre o futuro, o que nós podemos esperar do futuro da odontologia? Olha, a odontologia, assim como a medicina, ela é uma ciência muito nova. Se nós observarmos com atenção, apenas no último século é que nós tivemos um grande desenvolvimento. Eu acredito que nós estamos vivendo uma fase onde as pesquisas com células-tronco, os avanços tecnológicos vão permitir uma odontologia com uma qualidade muito maior e vai se tornar mais acessível para os nossos pacientes. Que bom! Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, Mariana, é um grande prazer estar podendo trazer algum tipo de contribuição para vocês e para todo o nosso público. Com certeza trouxe. Obrigada. Programa Vida e Saúde na TV, informação com responsabilidade para você.